começando a gravar agora, avisando ao pessoal da gravação que a gente está falando um pouco sobre bibliografia. Então, a gente falou que a Constituição você vai ter que ter uma, ou de forma digital, ou de forma material, do jeito que você quiser. O livro de apoio, você escolhe um livro de constitucional que você achar bacana, que você quiser. E um site de questões que eu gosto do que concursos, porque é o site que eu usava desde o início, desde quando eu era estudante. Mas se porventura você conhece um outro que você acha mais bacana, por que eu estou falando em questões? Porque eu fiz uma enquete lá no grupo do Telegram e vi que a maioria das pessoas que estão aqui hoje ou estão estudando para a OAB, ou estão estudando para concurso, ou os dois. Tem algumas pessoas na faculdade, mas poucas pessoas não estão se preparando para uma prova. Tem um percentual menor que disse que queria fazer esse curso para aprender mesmo. Então, você que está se preparando ou para a OAB ou para uma prova de concurso, é interessante que tenha um site de questões, porque a melhor forma de você fazer uma prova, se preparar para essa prova, é por meio de questões, tá? É por isso que eu falei aqui do site de questões. Se o seu caso for só para aprender, então esse não é o teu caso. E aí, a gente, de fato, agora começa a minha aula, né? A nossa aula. Eu vou só minimizar vocês um pouquinho para poder enxergar aqui. Embora mais de 90% das pessoas que participaram da enquete tinham dito que já estudaram alguma coisa de direito constitucional, tinha um percentual baixinho de pessoas que disse que nunca tinha estudado. Então, é interessante a gente conceituar o direito constitucional. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente conceitua o direito constitucional? Deixa eu só voltar aqui para mim, porque eu aproveito e admito aqui algumas pessoas que estavam na espera. E aí, eu falo um pouquinho com vocês, daqui a pouco eu volto a compartilhar a tela. É o seguinte, gente, o que seria o dano ao direito constitucional? Por que ele é uma matéria tão importante para a gente? Por que o direito constitucional ele cai em quase toda a prova de concurso? Por que na prova da OAB é uma das disciplinas que tem mais questões? Se a gente parar para pensar, imagine, vamos fazer um pensamento hipotético, e quem foi meu aluno vai se lembrar dessa fala. Imagine só que a gente está hoje em um tempo onde as sociedades ainda não são organizadas, certo? Então ainda não há essa organização societária. Não existe ainda países, não existem estados com E maiúsculo, não existe ainda essa organização. E aí, o que é que acontece? Digamos que as populações sejam nômades, e essas populações nômades, o que é que elas fazem? Elas chegam no lugar, consomem tudo que tem ali, e depois saem, e vão para outro lugar. E consomem tudo que tem ali, e depois saem. Então, essa galera, esse povo, né, aqui meus pilotos, eu tô com saudade mesmo de sala de aula, né? Então, essa galera, ela vai consumindo tudo que tem naquele lugar e troca de lugar. Acontece que eles cansam de fazer isso. E aí, o que é que eles resolvem fazer? Eles resolvem fixar assento em algum lugar. Presta atenção. Quando essas pessoas elas se fixam em algum lugar e começam a conviver, vocês hão de concordar comigo que começa a acontecer algumas desavenças, começa a acontecer algumas confusões. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver. Algumas pessoas, por exemplo, começam a comer e jogar o resto de comida, sei lá, na casa do outro, na cabana do outro. Outras fazem necessidades fisiológicas onde querem. Uma suja a água. Então, começa uma confusão e precisa-se se organizar. Então, presta atenção. Eu tenho um grupo de pessoas que se assentou num território. E para que haja essa organização, pensando em estados democráticos, né, pensando no tipo de estado que a gente vive, se faz necessário, então, que essas pessoas elas elejam um representante ou um grupo de representantes e conferem a esse representante algo que a gente chama de soberania. Então, perceba, esse grupo de pessoas tem uma finalidade, que é viver em conjunto, em harmonia. Essas pessoas, elas começam a conviver juntas, tá? Num mesmo local, ou seja, num território. Elegem um representante para que organizem isso aí. Perceba, o liame, o link que liga tudo isso, que é o território, a finalidade, as pessoas e o governo soberano, é uma lei fundamental. E o que é essa lei fundamental? Essa lei fundamental é uma lei que, primeiro, ela concebe o Estado, porque ela diz o que é esse Estado. Além de conceber o Estado, o que é que ela faz mais? Ela diz quem são
as pessoas que fazem parte desse Estado. Ela confere a nacionalidade dessas pessoas. Mas ela faz mais. Ela diz quais são os direitos e deveres dessas pessoas. Ela limita o poder do Estado ainda, porque imagine só, né, falando em democracia, que a pessoa que vai organizar esse Estado ela tivesse excesso de poder. Não, ela não tem excesso de poder no nosso tipo de Estado. Então, essa lei fundamental que define o Estado, que concebe o Estado, diz quais são os direitos e garantias das pessoas, que limita o poder estatal, essa lei fundamental, a ela a gente chama de Constituição. E é por isso que a nossa norma, né, que eu sempre brinco que é a top das tops, que está lá em cima da nossa pirâmide, é a nossa norma mais importante. É por isso que a Constituição é uma norma tão importante e é por este motivo que o direito constitucional, sim, ele cai em quase todas as provas e normalmente quando cai tem um peso grande, porque é dessa lei que surgem as outras leis. É a Constituição que forma o nosso Estado democrático. É a partir dela que surge o ordenamento jurídico. Então aqui, eu coloquei que o direito constitucional é o ramo do direito público interno que estuda a Constituição de um Estado. É a lei e a Constituição do Estado é a lei fundamental desse Estado, já que concebe, tendo em vista que constitui, define, apresenta, organiza a estrutura, nomeia seus integrantes e estabelece direitos, obrigações e limites. E aí, nesse contexto, ela é a norma de maior hierarquia de um ordenamento jurídico, até porque ela concebe esse ordenamento jurídico. É ela quem cria esse ordenamento jurídico, e é por esse motivo que a gente estuda, sim, o direito constitucional, e é uma disciplina linda, maravilhosa, que eu tanto amo, e eu tenho certeza que vocês vão comungar desse amor comigo. A nossa Constituição que a gente estuda é a Constituição de 1988, tá? Cheia de emendas, mas sim, essa é a lei que a gente vai começar a estudar a partir de agora. E aí, a nossa Constituição, ela tem algo chamado de preâmbulo. Se você abrir aí o teu texto constitucional, eu estou aqui, né, com a minha Constituição. Então, veja só. Aqui no início dela, se você abre, depois do sumário, vem aqui, ó, Constituição, e aqui embaixo tem escrito preâmbulo. O que é isso? Vê só, gente. Todo livro que se preze tem uma folha de rosto e uma introdução. Muitas vezes um prefácio. Então, essa introdução, ela meio que explica sobre o que será aquela obra, mas não necessariamente ela já traz o conteúdo da obra. É mais ou menos isso que acontece com o nosso preâmbulo. Ele fala como e quando a nossa Constituição foi feita e para que ela foi feita. Mas isso não quer dizer que ele tenha o que a gente chama de força cogente, que é a força que a Constituição tem. A nossa Constituição, ela, como eu disse, é hierarquicamente superior às outras normas. Ela está lá em cima do ordenamento jurídico e ela tem o poder de obrigar as normas que estão abaixo dela. O preâmbulo não tem esse poder. Ele não tem o que a gente chama de força cogente. Deixa eu tentar escrever aqui isso aqui. Porque essa é uma terminologia que de vez em quando aparece em prova. Preste atenção, o preâmbulo ele não possui essa força cogente. Ele não possui o poder de obrigar as outras normas do ordenamento jurídico a obedecerem. Então, sim, ele faz parte da Constituição, ele serve, sim, de fonte de interpretação, ele é, sim, o prefácio, a introdução, mas ele não obriga as outras normas. E o que é que está escrito, professora, nesse preâmbulo? Ele vai falar assim para a gente, ó. Ele diz assim, nós, representantes do povo brasileiro, que ele já começa a falar da democracia aqui, ó, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus,
a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, perceba que ele introduz, ele deixa, né, o pano de manga para que a gente comece aí a falar da nossa Constituição. E aqui eu trouxe duas jurisprudências, né, e aqui eu já dou uma dica para vocês, é que agora, se você lê a Constituição correndo contra o tempo, olha só que maravilha, o Zoom, ele acabou com o nosso limite de tempo. Significa dizer que a gente não vai precisar fazer intervalo, a gente não vai precisar gerar outro link. A gente vai ficar aqui, ó, o tempo que a gente precisar. O Zoom acabou de nos dar esse presente. Então, deixa eu só descompartilhar rapidinho, só para ver se tem mais alguém querendo entrar. Pronto, admitir aqui mais um. E aí a gente volta lá. Então, isso foi uma delícia para a gente, porque a gente não vai precisar parar a aula, fazer intervalo, mandar link para o grupo e começar aqui de novo. Espero que o Zoom faça isso com a gente toda a aula, né? Vai ser uma delícia. Pois bem, voltando para cá. O que eu ia dizendo? O site do Planalto, gente, ele está com a função nova. Quando você lê a Constituição pela internet, ele tem uma balancinha lá, o símbolo do direito. E se você clicar lá, ele te leva para como se fosse uma aplicação que tem todas as jurisprudências que são do Supremo Tribunal Federal, que são pertinentes àqueles artigos. Então, é uma boa para quem gosta de estudar pelo computador ou quem quer conhecer jurisprudências relativas àqueles dispositivos, né? Então, é por lá agora que eu estou tirando as jurisprudências. E aí eu trouxe duas de preâmbulo para a gente. A primeira fala assim, ó, o preâmbulo da Constituição não constitui norma central, como a gente já vinha começando. Ó, ele não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força. Isso aqui, gente, é algo que muita gente pergunta. Porque muita gente pergunta assim, professora, a gente não vive em um Estado laico? E se a gente vive no Estado laico, por que o preâmbulo ele fez a invocação de Deus? É preciso que as constituições dos Estados repitam isso também. Preste atenção. Quando o nosso preâmbulo invocou Deus, a primeira coisa, ele não disse qual era o Deus. Ele apenas fez a invocação de Deus, porque a gente tem que entender a nossa história, né, gente? O nosso contexto histórico. A gente foi, sim, uma colônia de um país católico e fomos colonizados por jesuítas. Então, não podemos negar a nossa história. De fato, a gente tem essa história católica. Então, muita coisa do nosso Estado, muitas instituições têm símbolos católicos. Mas hoje não há mais essa mistura entre Estado e Igreja. Hoje é separado. Hoje nós somos, sim, um Estado laico, né? Não confessional. Mas o preâmbulo, ao mencionar Deus, o Supremo entende que ele não menciona qual é o Deus. E como o preâmbulo ele não tem essa norma cogente, ele não tem essa força cogente, ele não pode obrigar as outras normas, então não há a necessidade das constituições estaduais, por exemplo, reproduzirem isso. É possível, sim, que o Estado tenha uma Constituição que não mencione a proteção de Deus no preâmbulo. Deixa eu voltar para lá. Então, veja só o que é que ele fala aqui. Mas, não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular políticas públicas que podem conduzir o bem-estar, a igualdade e a justiça, mas a sociedade, assim eu sublinho o que eu tenho a dizer, na história desses valores supremos explicitados no preâmbulo, a Constituição Brasileira de 88 é que se afirma nas normas constitucionais vigentes o princípio jurídico da solidariedade. Veja, ele está tirando do preâmbulo um princípio jurídico. Significa dizer o quê? Que o preâmbulo, de fato, serve como fonte de interpretação. O que ele não tem é apenas a força cogente. E aí eu pergunto a vocês se está tudo bem. Aí eu peço que respondam pelo chat. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode abrir os microfones. Como estamos? Está tudo bem até aqui, gente? Está tudo tranquilo? Todo mundo compreendendo direitinho? Ficou alguma dúvida? Então, os que estão de câmera aberta estão dizendo que estão ok. Carla ali falou que está sim. Ana falou que está tranquilo. Tudo certinho, tudo ok, tudo bem. Então, vamos correr com a nossa aula, que eu estou me achando agora com esse negócio desse tempo livre, né? Então, vamos embora continuar. E aí, a gente vai entrar, de fato, no título 1º da Constituição,
que fala aqui dos princípios fundamentais. E o que são esses princípios? A gente pega a etimologia da palavra princípio, é o início, né, gente? Então, veja, ele é introdução, ele é um guia. É engraçado que se você for pegar os livros de direito constitucional para encontrar, para estudar princípios, muitas vezes você não acha. Ou acha diluído no meio do texto, muitas vezes junto com a parte de organização do Estado, ou no final. O Pedro Lenza, por exemplo, põe no final, porque ele diz que é como se fosse uma revisão de tudo aquilo que foi visto durante toda a obra, de fato, porque os princípios fundamentais, eles são uma introdução mesmo, né? Eles estão ali apresentando para as pessoas do que vai tratar aquela Constituição, quais são os seus pilares, né? Os pilares, as bases são os fundamentos. Né? Quando eu falo aí dos objetivos fundamentais, eu falo das metas desse país. Os princípios que regem as relações internacionais, eles são mencionados aqui no texto da Constituição. É uma matéria muito mais de direito internacional, mas é para a gente saber como é que o nosso país se porta à frente dos outros países. E quando ele traz o princípio da separação dos poderes, que é o artigo 2º, que é o que a gente vai ver por último, ele fala mais ou menos como se organiza o poder do nosso Estado. Aquele poder que é uno, mas é organizado aí em três funções, três grandes funções estatais. Então, é sobre isso que a gente começa a conversar a partir de agora. E aí, a gente vem falar aqui do artigo 1º. E o artigo 1º, ele fala assim, ó, a República Federativa do Brasil. Gente, eu podia passar aqui 2 horas falando só disso. Só do que fala essa primeira frase do nosso texto da Constituição. Essa primeira frase do texto da nossa Constituição, de fato, apresenta o nosso Estado. As pessoas que conhecem um pouco e têm um pouco de noção de organização de Estado, de teoria do Estado, elas já sabem como é que o nosso Estado, por exemplo, ele tem uma descentralização política, já que nós somos uma república federativa, e que aqui há uma responsabilidade do nosso governante. Então, seria interessante, já que nesse módulo a gente não vai ver a parte de organização do Estado, isso ficará para um outro módulo em um outro momento, então seria interessante a gente explicar um pouco o que é uma república e o que é uma federação. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? E aí, eu venho falar um pouco da república, que é a nossa forma de governo. E, professora, o que é uma forma de governo? Quando eu penso em forma de governo, eu estou aqui querendo conversar com vocês sobre a relação de governantes não mangue da minha letra, viu? Que eu estou escrevendo no dedo. E governados. Fica muito simples da gente entender quando a gente faz um paralelo com as democracias clássicas, perdão, com as democracias não, né? Com as monarquias clássicas. E fazer esse paralelo com a monarquia clássica faz a gente entender mais ou menos como é que funciona uma república, porque é o contrário. A etimologia da palavra república significa res pública, coisa do povo. E quando eu falo aí dessa república, pensando na monarquia, dá para pensar tudo ao contrário, né? Tudo diferente. Eu estou sempre descompartilhando a tela, gente, porque tem gente entrando, como hoje é a primeira aula, então, de fato, eu estou tentando aqui aceitar todo mundo. Então, vê só. Se a gente pensar numa monarquia clássica, né, que eu gosto de falar daquelas monarquias da Idade Média, e quem já foi meu aluno, eu sempre falava em Game of Thrones, né, eu sempre falava desse seriado, porque, Gabriel tá lembrando ali, balançando a cabeça, sorrindo, tô vendo. Né? Por quê? Porque eu sempre visualizei que na Idade Média a monarquia era daquele jeito, né, que sim, é um seriado, e é caricaturado. Eita, não saiu a palavra. É uma caricatura, vou falar assim para não me complicar e não falar errado aqui para vocês. Mas já começou a travar a garganta. Veja só como a pessoa está desacostumada de falar tanto tempo, né? Dando uma aula por semana e fazendo uma livezinha de vez em quando. Então, veja só. Caricatura. Né? Mas, sim, era mais ou menos daquela forma que acontecia. A gente pensa que numa monarquia clássica, o rei ele é irresponsável. Por quê? Porque ele é o senhor todo soberano daquele povo. Então, ele é sim a representação de Deus na Terra. Tá? Então, é ele quem pode tudo, é ele quem manda e obedece quem tem juízo. Ele faz a lei, ele julga
quem desobedeceu aquela lei, né? E ele quem executa a punição. Então está tudo centralizado nas mãos do rei. E é assim que acontece. As coisas não são do povo, as coisas são do rei. Se a gente pensar nesse... Pronto, o filme de Robin Hood é um filme muito bacana para retratar isso. Quem não assistiu o filme de Robin Hood, você vai perceber exatamente como é que isso acontece, né? A questão de cobrar impostos, isso é tudo propriedade do rei. E se a gente começa a pensar em uma república, a res pública, isso é o quê? Aqui é o oposto. Ou pelo menos deveria ser, né? Antes que alguém diga isso, já estou me antecipando, ou pelo menos deveria ser. Então, vê só o que é que acontece. Quando a gente fala aqui de república, a gente vive em um estado onde como é essa relação de governante com governado? A gente aqui vive em um estado, por exemplo, onde há uma temporalidade. A gente sabe que teve uma emenda à Constituição há pouco tempo, que em virtude da pandemia do Covid-19, modificou a data das eleições. Mas perceba, as eleições ainda vão acontecer. Porque teve até uma aluna que me perguntou, eu nem me lembro por que canal foi, porque eu acho que ela tem meu WhatsApp pessoal, eu não me lembro nem se eu respondi, né? Vou até procurar isso. Mas ela me perguntou se o fato de ter alterado a data das eleições desrespeitaria essa característica aqui, a temporalidade. E muito pelo contrário. Houve essa emenda à Constituição justamente para respeitar isso aqui. Porque a gente sabe que o Brasil é muito grande, é um país continental, que eu tenho, eu moro em Recife, né? Eu acredito que a maioria de vocês aqui são aqui de Recife, região metropolitana, também por conta da enquete lá do Telegram, eu vi que a maioria era do Nordeste, então boa parte são meus alunos de presencial, de fato. Então, veja só, quando a gente fala de temporalidade, é o fato das eleições elas terem que acontecer de tempos em tempos. E como o Brasil é um país continental e a gente sabe que as eleições de prefeitura acontecem todas na mesma data, a gente sabe que outubro tem município que não vai ter condições ainda. Então, se pensou em colocar uma data um pouco mais para lá, em novembro, para dar tempo, né, de todos os países, todos os municípios terem condições de promover essas eleições. Então, é justamente, veja, quando a gente fala da nossa monarquia clássica, o cara é rei porque ele é filho do rei, o pai dele morreu e ele vai ser rei até ele morrer. Então, não tem isso de tempo. Mas a República, sim. A República, de tempos em tempos, a gente vai trocar aí essa posição, a gente vai trocar esses governantes, a gente vai trocar o nosso governante, que é o presidente da República. Né? Quando a gente fala de República Federativa do Brasil, então, sim, o nosso presidente da República é quem ele vai ter a titularidade de exercer essa administração do Estado e de 4 em 4 anos a gente vai fazer novas eleições para eleger um novo presidente, podendo ou não haver uma reeleição nos trâmites de hoje, mais uma única. Ok. Qual seria aí a outra grande característica? Como eu acabei de mencionar, o monarca, né, o rei, ele, como é que ele chega ao poder? Nasceu em trono, né, nasceu em berço de ouro. Então, simplesmente o fato dele ser filho do cara, ele é o carinho e depois vai virar o cara. E no nosso estado, não. Aqui, a gente vota. Então, a eletividade seria uma outra grande característica dessa forma de Estado republicano. Né? Perdão, dessa forma de governo republicano. Então, na nossa organização, como é essa relação? A gente é quem coloca o nosso governante lá. Ele é eleito representando o povo, ou seja, aquela pessoa que a maioria votou. Ah, professora, mas eu não votei no presidente, não. Gosto dele, não. Eu sei. Talvez isso tenha acontecido com você. Mas a maioria votou. E ele está lá porque era a vontade da maioria. Então, além de ele ser eleito pelo povo e ter um mandato temporário, periódico, ele tem uma característica muito importante da República, que é a responsabilidade. A gente estuda até os crimes de responsabilidade do presidente. Pronto, eu estava assistindo o jornal agora, antes de entrar na nossa aula, né, quando eu estava me organizando, porque eu botei até perfume, né, meu marido até falou, se esse cheiro passasse pela internet, mas veja só, gente, a gente está dando aula, tem que se arrumar a caráter, né? Ainda mais a primeira, botei meu batom vermelho, que é a minha armadura, toda a primeira aula, se você observar, eu vou estar de batom vermelho, e botei o meu perfume, ok. E aí eu estava ouvindo a televisão, e falou-se que estava pedindo, que entraram com a ação pedindo o impeachment do prefeito lá de Tamandaré, por conta daquela situação lá, que ele tinha as funcionárias de casa que eram pagas pela prefeitura. Veja, por quê? Trazendo para o nosso presidente da República. Porque o nosso presidente da República, pensando no ente federal da União, ele é o cara mais importante da República. Ele não é um mero servidor público, ele é o nosso
representante, nós confiamos, depositamos a nossa confiança dele para que ele possa fazer a gestão da coisa pública, lembra, res pública, a gestão dos nossos bens, a gestão do nosso dinheiro, da forma mais responsável possível. E é por isso que, sim, essa pessoa ela precisa seguir uma série de regramentos, né? Porque muita gente até confunde isso, mas eu votei professora no presidente porque ele prometeu que iam fazer algumas coisas que eu concordo que ele deveria fazer e nem o judiciário nem o legislativo estão deixando ele fazer, mas é isso mesmo. Ele não tem esse excesso de arbítrio, ele precisa ser responsável. Então, essas três características, a eletividade, a temporalidade e a responsabilidade, são características importantes para a República, que fazem a República ser o que ela é. De fato, o gestor público, ele vai organizar, ele vai justamente fazer a gestão, mas de quê? Dos recursos providos pelo povo e para o povo. Gente, até aqui tranquilo. Deixa eu só descompartilhar para saber se há alguma dúvida. Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Tudo bem? Vocês, se quiserem, já conseguem desativar os microfones. Tá tudo certo? Posso continuar? Quem já foi meu aluno também sabe que eu não gosto muito de monólogos, né? Então, vocês que não foram, se acostumem que o tempo inteiro eu vou estar perguntando a vocês se está tudo certo. Lembra que a ideia aqui é o presencial dentro da sua casa. Então, eu vou sempre estar tentando interagir com vocês para saber se está tudo bem. E aí, gente, tudo tranquilo? Então, vou voltar, tá? Então, vamos lá, desativar os sons e compartilhar as telas de novo. Ok, e aí, o que é que acontece? Além dessa característica de república, a gente tinha visto aqui, não foi? Que era uma república, a nossa forma de governo, mas é uma república o quê? Federativa. E essa está a grande característica do nosso Estado. A nossa forma de Estado é um Estado federado. A gente vive hoje em uma federação. E o que isso significa? Vê só, gente, o meu objetivo aqui não é falar da história da federação, nem dizer como ela surgiu, porque isso, de fato, é uma matéria lá da parte de organização do Estado. Mas eu acho que não custa nada a gente explicar o que é uma forma de Estado e quais seriam as principais características dessa forma de Estado. Então, aqui eu estou falando da organização do poder político. Como é que se distribui esse poder político no Brasil? Ele é centralizado? É uma pessoa só que manda? Ou ele é descentralizado? Isso aqui, vou botar abreviado, tá? Senão eu vou demorar 2 horas escrevendo. Isso aqui, gente, é algo que está muito em voga, principalmente por conta do nosso momento atual. A gente vive hoje, né, uma situação de pandemia e muita gente via o presidente da República falar assim: eu queria fazer assim, mas o Supremo disse que isso aí fica a cargo dos governadores e prefeitos. A gente não ouviu ele falar isso várias vezes? Deixa eu ver aqui uma mensagem. Manu, acho que tem uma caixinha de texto que dá para tu digitar na tela. Eu acho também, Luana. Na verdade, eu já fiz isso quando eu estava dando aula lá em Janeiro com o Zoom. Daqui a pouco eu lembro como é que faz. Na verdade, lá eu fiz no próprio PowerPoint, mas a gente vai aprendendo, né? Enfim. Então, vê o que é que acontece. Voltando para cá. Quando a gente fala aqui de uma república não, eu estava já em federação, da nossa forma de Estado, a gente está tratando da forma como o poder se distribui no nosso Estado. A gente sabe que o poder não está todo concentrado. A gente não tem só o presidente da República. Ele se queixou tanto, não foi durante essa época de pandemia. Por exemplo, uma amiga minha ficou doidinha quando o presidente da República ele fez o decreto dizendo que salão de beleza era atividade essencial, porque ela estava com 3 dedos de cabelo branco, não sabia pintar só, foi pintar, aí ficou uma parte meio galega aqui, o resto laranja, ficou o cabelo dela, e ela queria ir para o salão resolver. Então, boa parte das mulheres passou por isso e eu ainda estou passando, né? Minha unha não está feita, meu cabelo eu cortei em casa. Acreditem, sim, foi eu que cortei, meu cabelo estava quase na cintura, então eu passei uma tesoura de papel do meu filho. Mas por aí, a gente se adapta, quarentena, né? E aí, como ele é cacheado, disfarça, mas tem uns pedaços aqui, tá vendo? Pronto, isso aqui foi a minha peripécia, deu mesmo cortar meu cabelo. E aí ela ficou doidinha, eita que eu vou pro salão amanhã, o salão vai abrir. Quando ela ligou pro salão, o salão disse que não ia abrir. E por que isso acontece? Porque
E isso que a gente está falando é muito importante, porque essa jurisprudência do Supremo, ela consolida isso. Ela consolida o nosso Estado federativo. Ela consolida justamente que existe uma descentralização política e que cada ente federado é autônomo e que sim tem suas próprias funções. Então, perceba que, embora o presidente da República tenha editado a lei, a medida provisória, eu não lembro agora exatamente, dizendo que academias e que salões de beleza eram atividade essencial naquela época, aqui em Pernambuco, o governador, no decreto dele, não autorizou. Agora está autorizado salão de beleza. Academia deve ser só. Né? A minha academia me mandou até uma mensagem hoje dizendo que volta em agosto, que tudo indica que volta em agosto, mas eu não sei porque eu não vi o decreto ainda, entende? Então, por que isso acontece? Por conta dessa descentralização política. Então, cada ente federado, ele sim tem competências constitucionais próprias. E quem são os entes federados? Quando a gente fala aqui de entes federados, a gente pode falar em quê? A gente fala, eu sempre faço isso aqui no quadro, né? Lá. Isso aqui era para ser um círculo, e eu chamo isso aqui de pizza, mas a gente fala aqui, ó, de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, perceba que sim, temos entes federados. Por que eu não desenho aqui uma pirâmide, desenho uma pizza? Porque todos eles têm funções próprias, poder próprio, centralização política própria, mas nenhum é hierarquicamente superior ao outro. Tá? Então, é assim que acontece em um Estado federado. Né? Não necessariamente é assim, né? Porque a gente sabe que as outras federações normalmente só tem 2 tipos de entes federados. É assim que acontece na Federação Brasileira. Então, a gente se organiza dessa forma. Então, só voltar para o meu slide, para a gente seguir falando das características da nossa federação. Né? Então, veja, e são características, na verdade, que eu trouxe aqui, que são comuns com as outras também. Né? A nossa é que a gente tem mais entes federados, mas perceba, quais seriam essas principais características? A primeira eu já mencionei, que é a descentralização política. Então, no nosso estado, a gente tem governos, governo federal, governo estadual, governo municipal e governo distrital. Não está tudo a cargo de um único ente, feito era antigamente, né, na época que éramos ainda uma monarquia, que o nosso estado era unitário. Então, era tudo centralizado nas mãos do rei. Hoje em dia, a gente tem centros de governo. E tem essa repartição constitucional de competências, que a Constituição ela traz lá, entre os artigos 21 e 24, por exemplo, as competências da União. No artigo 30, traz competências dos municípios. O artigo 25 diz que o Estado fica com as competências remanescentes e o Distrito Federal ele acumula tanto competência de Estado quanto de município, mas está lá discriminado na Constituição de forma taxativa, tanto as competências de União e município, por exemplo. Tá? E para que isso seja viável, se faz necessário que a nossa Constituição seja rígida. E o que é, professor, uma Constituição rígida para mim, que ainda não estudei o direito constitucional, né, porque eu sei que a maioria que já estudou. Mas é aquela Constituição que tem uma forma de elaboração mais gravosa, mais dificultosa. É muito mais complicado conseguir aprovar novo texto constitucional ou modificação no texto da Constituição do que a gente conseguir fazer uma lei. Então, isso é a Constituição rígida. Ela tem esse procedimento aí mais elaborado, o que deixa ela, né, o que faz com que ela também seja hierarquicamente superior e esteja lá em cima no ápice da nossa pirâmide, aquela pirâmide que a gente tanto fala, que é a nossa pirâmide do ordenamento jurídico, e a gente tem aqui a Constituição lá em cima. Pois bem, e aí a gente tem mais uma característica, que é a vedação ao direito de secessão. E o que é isso? Isso está escrito aqui, ó, gente, vê só. Deixa eu só voltar. Ó, o que ele fala aqui? A República Federativa do Brasil, formada pela União o quê? Indissolúvel. E quando ele fala que essa união é indissolúvel, ele está dizendo que o nosso Estado vigora um pacto federativo. Significa dizer que estados, municípios e Distrito Federal, eles não podem se retirar da federação. Isso seja até intervenção, que é uma outra característica, inclusive, da federação, que eu acho que eu não escrevi aí. Mas o direito de secessão, ele está vinculado ao pacto federativo. Significa dizer que nós somos um único Estado, um único país, e não pode haver essa retirada. É diferente do que acontece numa confederação que é formada por países soberanos. Não, são entes autônomos e que estão amarrados por esse texto, devem obediência a ele e não pode haver essa retirada. Se algum dos entes ele resolve se retirar da federação, isso gera, né, pode gerar, sim, uma intervenção federal
para reprimir essa iniciativa separatista. O que mais? A soberania do Estado Federal. Significa dizer o quê? Que o nosso país, e eu não falo aqui de União, mas o nosso país, o Brasil, ele é um Estado federado. A gente já foi uma colônia, se emancipou e, a partir de emancipado, a gente está em pé de igualdade com todos os outros países do mundo. Significa dizer que um outro Estado não pode intervir na nossa política interna. A gente vai ver isso tanto nos princípios, que a gente vai tratar daqui a pouco, tanto quanto nos princípios que regem as relações internacionais, nos fundamentos e nos princípios que regem as relações internacionais. Somos um Estado soberano, o nosso país ele está em pé de igualdade com os outros países, pelo menos no que diz respeito, né, aos interesses políticos. A auto-organização dos entes federados. Os entes federados, aqueles que a gente falou, né, de estados, municípios, Distrito Federal e União, eles são todos autônomos, eles têm o que a gente chama de tríplice capacidade. E dentro delas está a auto-organização, que é a capacidade de fazer a sua própria lei organizatória. Quando eu falo de União, eu tenho aqui a Constituição Federal. Quando eu falo de estados, a Constituição dos Estados. O Distrito Federal e os municípios têm suas leis orgânicas que funcionam como se fossem constituições. Inclusive, a lei orgânica do Distrito Federal, ela é sim considerada uma constituição, tá? Então, essa capacidade de fazer sua auto-organização, de dizer como é que vai funcionar aquele ente, também é característica da federação. Órgão de representação dos entes federados, o Senado Federal. Então, perceba que quando a gente estuda lá o Poder Legislativo, a gente aprende que os deputados, né, federais, eles são representantes do povo, enquanto que, em número fixo de 3 por estado, a gente também tem representantes dos estados. Então, isso seria aí, né, mais uma característica da federação. O guardião da Constituição, que é o Supremo, então aqui a gente tem um órgão que tem, dentre as suas funções, a guarda dessa Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, e também a repartição de receitas, né, vinculada. Então, o dinheiro ele não vai todo para a União e a União guarda ou diz como é que os outros vão gastar. Não, cada ente federal tem sua autonomia e ele tem aí o seu percentual de receita para fazer essa gestão. Então, falando de uma forma resumida, né, a gente trata aí da nossa federação e eu quero saber se está tudo bem até aqui ou se eu posso seguir. O que é que vocês me dizem? Bem, beleza, então. Vida que segue. Vamos voltar lá aos nossos slides. E aí a gente entra nos fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá? O RFB aí é uma abreviação que eu coloquei de República Federativa do Brasil. E aí diz o seguinte, ó, ainda no artigo 1º, porque isso tudo foi disso aqui, não foi? A gente falou aqui, somente isso tudo que a gente estava falando dizia respeito a isso aqui. Que eu brinco que é o nome e o sobrenome do nosso estado, do nosso país, né? Que a gente chama de Brasil, mas Brasil é apelido, o nome é República Federativa do Brasil. E aí ele fala que ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. E quais são os fundamentos dessa República Federativa? A gente tem a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Professora, o que são esses fundamentos? Como a gente vinha comentando, esses fundamentos, gente, eles são as bases, os pilares do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, é isso aqui que dá alicerce à nossa Constituição e que dá alicerce a todo o nosso ordenamento jurídico. E é por este motivo que alguns professores que escrevem livros de constitucional colocam essa parte no final do livro. Por quê? Porque primeiro você estudou toda a Constituição e depois você vai revisar vendo isso aqui, porque isso aqui realmente introduz, né? Então, da base, sustenta o texto constitucional. E aí, o que é que seria essa soberania? A gente já vinha conversando sobre ela, né? Essa soberania é a capacidade que o nosso Estado tem de não admitir que estados exteriores intervenham na nossa política interna. Nós somos soberanos, né? Nós somos donos do nosso próprio nariz. E aí, o que é que eu trouxe aqui para a gente? Eu acho que eu vou ter uma jurisprudência sobre isso, né? Então, aqui, ó, aqui, o que é que o Supremo fala que é soberania? Por que eu gosto sempre de trazer julgados? É para que a gente entenda
com o vocabulário do Supremo Tribunal Federal, o que é que significam os nossos conceitos. Então, o que seria essa soberania? O que é ser dono do próprio nariz, ser cheio de si? Ele falou aqui, ó, que significa o poder político supremo dentro do território e no plano internacional, no tocante às relações da República Federativa do Brasil com outros estados soberanos. Significa dizer que é a gente que manda na gente. E se outro estado quiser intervir na nossa política interna, a gente não é obrigado a aceitar. Então, a gente faz o que a gente quiser. E veja que a gente viu isso acontecer muito nessa pandemia também. Os estados são soberanos. E cada um, quando eu falo estado aqui, gente, estou falando estado com E maiúsculo, os países, né, são soberanos, e cada um fez a sua política de enfrentamento à pandemia do seu jeito. Então, teve país que se fechou desde o início, teve país que resolveu mandar todo mundo para a rua e depois se fechou, teve país que não fechou. Então, cada um fez do seu jeito. A política, embora a Organização Mundial de Saúde ela posicione como deve ser feito, mas cada um fez a sua política do jeito que queria. Por quê? Porque os estados soberanos, eles são donos do próprio nariz e eles podem fazer do jeito que eles quiserem. Então, é isso aí, mais ou menos, né, que trata a soberania. Aí eu vim falar da cidadania. A cidadania, gente, a gente costuma dizer, né, quando está dando aula para concurso, que a cidadania tem relação com direitos políticos. Mas perceba, a cidadania ela não é só isso. Ela tem duas vertentes aqui. Ela tem uma vertente ampla, deixa eu só mudar a cor, botar uma cor mais escura. Ela tem aqui uma vertente ampla, lata, e tem também uma vertente mais restrita, estrito, como a gente chama, né? E o que seria essa vertente ampla? Pessoal, gente, quando a gente fala de cidadania, antes de a gente estudar direito, antes de ter contato com o direito, fala dos direitos do cidadão, você entende cidadão por quê? Por qualquer pessoa que viva no nosso estado, não é isso? E é esse o sentido amplo. Inclusive, para a prova de concurso, de vez em quando tem banca que pergunta isso, que a cidadania ela pode ser entendida, né? O cidadão ele pode ser entendido como aquela pessoa que tem todos os direitos relativos àquela nacionalidade. E isso está certo, sim. Né? Quando a gente fala aí em sentido amplo, o cidadão é o integrante daquele Estado, é o nacional daquele país. Então, em sentido amplo, a cidadania diz respeito aos direitos nacional. Ela tem relação aí com a nacionalidade. Mas o sentido que mais cai em prova, que mais é cobrado, é o sentido estrito sensu, é o sentido restrito. E aí o que seria isso? Aí sim, o cidadão seria aquela pessoa que tem capacidade política, ou seja, que tem capacidade de participar, capacidade participativa nessa democracia. Que embora a democracia seja aí o governo do povo, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa capacidade participativa. Tem uma série de critérios que a gente vai estudar lá no final, né, nas nossas últimas aulas, para fazer parte da pessoa que está apta à participação política. Então, em sentido amplo, o cidadão é aquele nacional e traz consigo todos os seus direitos de nacionalidade. Em sentido estrito sensu, em sentido restrito, tem relação com os direitos políticos. Então, o cidadão é aquela pessoa apta a desempenhar, a usufruir desses direitos políticos. É interessante saber os dois significados. As provas de concurso, elas normalmente pedem o sentido estrito, relacionado aos direitos políticos, mas é interessante a gente saber, porque eu já vi questão de prova dizendo assim, a cidadania pode ser entendida como a capacidade do indivíduo de ter poderes nacionais em seu Estado. Isso estava certo e muita gente errou por quê? Porque decora que cidadania tem relação com direitos políticos. Tá? Então, lembra aí que o sentido é amplo. Então, além da soberania e da cidadania, a gente tem a dignidade da pessoa humana. E que eu sempre gosto de falar aqui, que isso aqui é um super princípio. Por quê? Todos os direitos fundamentais que a gente vai estudar, eles nasceram e foram criados para quê? Para fundamentar isso aqui, para garantir isso aqui, para garantir que as pessoas tenham condições mínimas de vida, para garantir que elas possam, sim, ter uma condição decente para viver. Então, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, a gente está falando o quê? Na condição da pessoa ter uma vida que não sofra tantas injustiças sociais.
que ela tenha, sim, a possibilidade de ter uma vida minimamente digna. Então, é por isso que a gente tem aquela série de direitos que a gente vai ver no artigo 5º do até o 17. E ainda tem mais um monte lá no final da Constituição. Tá? Então, é para isso que ela serve. E perceba que ela, sim, é um dos pilares, porque os direitos fundamentais, como a gente vai ver, né, a gente vai ter a teoria dos direitos fundamentais, eles têm ainda uma vertente objetiva. E os direitos fundamentais, eles vão permear, inclusive, a função e a atuação dos três poderes. Significa dizer que o legislativo, quando vai fazer uma lei, ele deve levar em consideração objetivamente os direitos fundamentais. Que o executivo, quando vai baixar um decreto ou vai fazer alguma atuação, ele também deve levar em consideração os direitos fundamentais. Assim como o judiciário, quando vai fazer um julgamento, ele coloca na balança e deve levar em consideração os direitos fundamentais. E tudo isso para quê? Para viabilizar a dignidade das pessoas. Eu acho que tem uma jurisprudência aqui disso também. Aqui, ó. É dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico. E é de sua responsabilidade a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Então, quando é que a gente vai perceber que essa dignidade da pessoa humana ela foi violada? Todas as vezes que você perceber que o indivíduo sofreu uma injustiça social. Então, se aquela pessoa ela sofre uma injustiça, está havendo lesão à dignidade da pessoa humana. Isso pode ser moral também, como a gente acabou de ver. Né? Não é só material, não é só econômica. Pode ser uma humilhação, pode ser tanta coisa que gera a lesão aí da dignidade da pessoa humana. E aí eu venho para os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que eu acho que eu também trouxe aqui uma jurisprudência. Deixa eu só ver ali no próximo. Aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. O exercício das atividades econômicas, estou lendo a parte que está em negrito, tá, gente? E profissionais dos particulares deve ser protegido da correção arbitrária por parte do Estado. Isso aqui é interessante. Competindo ao judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Pessoal, gente, quando a gente fala aqui de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a gente está querendo dizer o que com isso? Que a gente vive em um país capitalista. E o que isso significa é que o Estado ele não pode controlar a nossa atividade econômica, ele pode regular, mas controlar não. Significa dizer o quê? Que a gente pode abrir o negócio que a gente quiser, a gente tem essa liberdade econômica. E que toda forma de trabalho, além de livre, deve ser respeitada. E não só os trabalhos que trazem um benefício econômico para o Brasil, para o Estado. Então, perceba que tem trabalho que é uma pessoa que trabalha numa ONG, que trabalha no hospital, a gente está vendo agora como o pessoal da área de saúde deve ser valorizado, porque são eles que estão na linha de frente de tudo que tem acontecido no nosso país. Mas todo o trabalho deve ser valorizado e a gente tem a livre iniciativa para ser e criar o que a gente quiser. Então, é isso que ele está querendo dizer aí com os valores sociais da livre iniciativa. E, por fim, o pluralismo político, que é algo também que está sendo que está muito em alta agora, porque a gente vive uma história de polarização e de tudo. Né? Na verdade, a gente está vivendo hoje numa sociedade que as pessoas estão levando a polarização a qualquer assunto. Né? Não porque eu vou usar cloroquina, então você é mínimo. Não, eu não uso cloroquina de jeito nenhum. Não, então você é petista. É assim que a gente vive hoje, né? Assim? Então, qualquer assunto, até o remédio que a pessoa vai usar por causa do coronavírus, tem relação com a política. Eu não vou usar máscara, não. É mínimo. Não, mas eu vou usar máscara, eu vou sair de face shield. Não, esse aí é petista. É assim agora. Tudo na nossa vida tem relação com a opinião e com a política. E quando a gente fala de pluralismo político, a gente está querendo dizer o quê? Que no nosso Estado, a gente tem diversidade ideológica. Então, todo mundo pode e deve, né, pensar do jeito que quiser. E um não pode obrigar o outro a pensar do jeito que acha que é certo. Quando a gente fala de pluralismo político, a gente não está falando de pluripartidarismo, não. É diversidade de qualquer coisa. Então, você tem direito de... Então, é daí que vem grande parte das liberdades clássicas, por exemplo. Porque você tem direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, enfim, você fazer o que você quiser da sua vida e pensar da forma que você quiser.
desde que você não viole o direito de outrem. Então, veja, se a pessoa, o que ela posta te incomoda, por exemplo, eu tenho um vizinho aqui do prédio que eu gosto muito dele, acho ele um cara muito gente boa, inclusive ele gosta muito do meu marido. Só que ele tem um posicionamento político completamente oposto ao meu. E aí, ele começou a fazer um monte de postagem e aquelas postagens estavam me incomodando. Eu tava ficando com raiva do cara, mas ele não tem nada a ver com a minha raiva. Ele tava na rede social dele, fazendo as postagens que ele acha bacana. O que é que eu fiz? Eu parei de seguir. Mas por que eu parei de seguir? Porque a rede social é do cara e lá ele pode fazer o que ele quiser. E para eu não deixar de gostar dele ou não ficar com a agonia dele, eu prefiro não saber desse posicionamento porque eu acho que era uma gente boa. Entende? Porque o Brasil é isso. A gente pode pensar e falar o que a gente quiser. Então, eu tive até uma questão há pouco tempo numa rede social, né, no meu Instagram. Eu fiz uma postagem que eu achei engraçada, porque eu sempre faço em aula, né? Eu nem fiz hoje ainda, mas é porque hoje a gente não chegou na parte de poderes, mas eu brinco com a Rainha Elizabeth, que eu digo que ela é muito velha. E aí eu fiz uma postagem que teve uma seguidora que ela achou que eu estava falando de Deus e que era um absurdo e tal, e queria que eu apagasse, mas a rede social é minha, gente. Se você não gosta do que está escrito lá, você não me segue, entende? Porque a gente vive uma crise disso. As pessoas querem mandar nas outras, mas não. Pluralismo político é justamente diversidade ideológica. E a gente pode pensar o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, mas a gente também tem a obrigação de respeitar o que o coleguinha pensa do jeito que ele pensa. Então é isso que diz aí o pluralismo político. E aí, para que a gente memorize esses fundamentos, tem um bizuzinho que todo aluno meu já deve conhecer, que eu deixei aqui iluminado para não ter que escrever com essa letra horrorosa, porque eu acho que a caixinha de texto só vai lá no quadro em branco. Mas é o só, si, diva plu. Eu disse que eu não escrevi, não foi eu aqui escrevendo. Vamos lá. Morrendo de saudade de um quadro, de me melar de piloto. Voltar com minha blusa branca, tudo manchada de pontinho azul e preto aqui embaixo. E aí a gente tem que escrever. Então veja só se diva plu. Para quem vai fazer prova, quem está estudando, objetivando uma prova, esse bizuzinho aí ajuda a gente a memorizar, porque o só vem de soberania, o si de cidadania, o de dignidade da pessoa humana, o VAR de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o PLU de pluralismo político. Então esse aí seria o nosso bizu para memorizar os fundamentos da República Federativa do Brasil, lembrando que eles são as bases, os pilares do nosso ordenamento. E aqui no parágrafo único, ele vai fazer mais uma vez referência à democracia, que ele fala que todo poder emana do povo. A gente vive numa democracia semi-representativa, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou semidireta, ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, ora, as pessoas em que a gente vota, o nosso legislativo, ele atua por nós, ora nós atuamos. Professor, em que situações a gente atua? É muito pouquinho, né? Sim, mas a gente tem aí as ações populares, iniciativa popular de leis, plebiscitos, referendos, são formas de participação nossa na condução dessa coisa pública. Então, sim, a democracia e o governo do povo. E aí uma coisa interessante, gente, que eu já ia esquecendo. Aí, quarta-feira, amanhã, né? Vai ter uma live no meu Instagram com um cara sensacional que eu conheci quando eu estava trabalhando na gestão de um curso. Ele é irmão do Rogério Sanches, como eu falei. Mas não é porque ele é irmão do Rogério Sanches que ele é bom, não. Inclusive tem um livro de Rogério Sanches aí. Mas é porque ele realmente é sensacional. E a nossa live vai ser justamente sobre democracia. Então é uma live imperdível, que quem tiver disponível amanhã de 8h30, eu acho que vale muito a pena assistir. Assim, ele é craque mesmo. Vale muito mais a pena, inclusive, do que assistir minha aula, porque o cara é muito bom. Então, quem tiver disponível, fica aí o recado. Mas aí, faltando para a nossa democracia, a gente termina assim o artigo 1º. E aí eu quero saber se está tudo bem, se está tudo certo, se ficou alguma dúvida ou se eu posso seguir. Tem gente de Manaus aqui, coisa boa, Elália. Perfeito. Eu nem estava olhando para frente para saber se teve legal assim. Tem um legal ali no meu amigo de camisa amarela. Olá, é ele que é o... E eu falei, Elália, é ele que é o de Manaus. Coisa boa ter você aqui conosco, né? Tudo certo, gente. Top, perfeito. Então vamos, né? Tudo muito claro. Prof, amanhã tem live? Tem sim. Amanhã às 20h30 tem a live com o Alexandre Sanches, que é um cara sensacional, falando sobre democracia.
Aí vai ser a primeira live do projeto que eu criei, que é o Manu Convida, que eu vou trazer vários professores. Então, vai ter live com o Júlio César, que é professor de processo penal. Vai ter live com o Alexandre Araújo, que é o meu mentor, professor de constitucional lá do Rio de Janeiro. Muito bom, assim, ele é muito bom. Então, a segunda live é com o Xande, vou até confirmar com ele. A gente vai ter live com a professora Lorena Florencio, que vai falar de uma matéria que é bem interessante, que é proteção de dados. Vai falar sobre a lei de LGPD, que também é uma matéria importante para todo mundo. Vai ter live de direito ambiental lá em agosto. Então, assim, a ideia é toda quarta-feira fazer uma live com um grande amigo meu que tenha um tema bacana para a gente conversar. Então, a gente vai bater papo, eu vou aprender, e por que bater papo privado? A gente pode abrir para vocês participarem e aprenderem também. Como essa aula de hoje vai ter amanhã também? Não, essa aula de hoje é só hoje. Eu vou gravar aqui no meu computador e vou tentar enviar para o YouTube. Se eu conseguir enviar, eu mando o link para vocês. A ideia é essa, mas a princípio a aula é ao vivo, e é por isso que eu estou gravando, mas a princípio ela é ao vivo sem repetição, tá? Mas eu vou tentar colocar lá no meu canal do YouTube e espero que dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar. Pois bem, dando sequência então, já que a gente não tem mais dúvidas por aqui, vamos voltar ao nosso compartilhamento de tela para a gente dar sequência agora para o artigo 3º. Eu pulei o 2º, tá, gente? Porque fica mais concatenado trabalhar os objetivos junto aqui dos fundamentos. Então, os objetivos fundamentais, como a gente já vinha falando, eles, diferentemente dos fundamentos, que são lá as metas não, perdão, que são as bases, os objetivos fundamentais são as nossas metas. Veja, cada um aqui está com um objetivo diferente. Tem gente que está aqui porque está fazendo faculdade, tem gente que está aqui porque terminou a faculdade e vai fazer prova da OAB, tem gente que está estudando para concurso, tem gente que quer aprender para a vida. Então, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo. O nosso Estado ele também tem metas e objetivos, né? E quais seriam essas metas e objetivos? Ele vai dizer aqui, ó, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí a gente fala aqui, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, toda vez que alguém vai montar um plano de governo, algum governo novo assume, ele tem que pensar nisso aqui como meta. Isso aqui tem que estar, de alguma forma, incorporado no plano de governo, no plano de ações desse governo. Porque a nossa Constituição, que é uma Constituição dirigente, ela está dizendo que o nosso Estado ele visa construir uma sociedade livre, justa e solidária. Assim como a garantir o desenvolvimento nacional. Estão vendo que tem alguém tentando abrir a porta, né? Esse é meu filho que ainda está acordado. Então, isso vai acontecer bastante na nossa aula, tá? A gente está em casa, eu estou dentro aqui do meu quartinho da bagunça, então de vez em quando ele vai tentar ali abrir a porta para ver mamãe. Pode ser que um dia, quando a gente estiver terminando, eu traga ele aqui para vocês verem. Hoje ainda não. Então, garantir o desenvolvimento nacional, essa também é um objetivo nosso. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Perceba que são todas metas que, se você observar os planos de governo, isso tudo está incluído lá. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e qualquer outras formas de discriminação. Perceba que os objetivos eles são muito mais autoexplicativos do que os fundamentos, né? Os fundamentos eles são só apenas palavras e aqui eu tenho ações. Então, são ações governamentais. A nossa Constituição está impondo ao nosso Estado que tome essas ações. Pois bem, e aí para a gente memorizar isso aqui, porque as provas de concurso, e aí principalmente para quem for fazer prova para carreira policial ou prova de nível médio, isso aqui cai bastante, tá? E aí elas gostam de mesclar e confundir os objetivos com os fundamentos. E aí eu tinha um bizu, que era um bizu que não dava para gravar, né? Então eu consegui esse outro aqui com meu amigo Cristiano Lopes. Eu acho que você já deve ter ouvido falar do professor Cristiano Lopes. E aí ele postou esse aqui na rede social dele e eu gostei, então eu estou incorporando aqui. Não sei se foi ele ou não que inventou, mas eu estou incorporando para a minha aula também. Então, o que é que fala esse bizu? Ele fala assim, ó, com garra, erra pouco. E com garra, erra pouco, você consegue memorizar que construir uma sociedade livre, justa e solidária é um desses objetivos fundamentais. E se você for fazer uma prova, preste atenção que às vezes eles colocam assim, ó, a construção. Porque tem gente que decora assim, esse aqui é verbo e esse não. Mas não decora assim não, porque às vezes ele coloca assim, a construção de uma sociedade justa e solidária. Então, cuidado só com isso. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí, garra vem de quê? Ó? Garantir o desenvolvimento nacional. O erra vem de erradicar a pobreza
e a marginalização, presta atenção que aqui tem dois, tá vendo? E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, são dois objetivos dentro do mesmo inciso. E o pouco veio o P de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, isso aqui seria o nosso bisuzinho para quem está aí estudando para a prova, com garra, erra pouco, tá certo? O outro bizu da sala de aula, outro dia no presencial sem gravar e a gente fala, né? Porque ele não é muito católico, digamos assim. Então, vamos lá. Professora? Porque eu ainda estou me soltando. E como isso aqui vai para o YouTube, eu não quero falar palavrão, né, gente? Mas vocês sabem que daqui a 2, 3 aulas eu vou estar super solta e que aí as besteiras vão sair da minha boca, né? Que é bem isso que acontece em sala de aula presencial. Será que eu vou ter que reassistir as aulas, gente, antes de mandar para o YouTube? Meu Deus. Vamos lá. O que é que a gente tem agora? Os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. E isso aqui, né, são os princípios que vão permear essas relações. Como é que o Brasil vai se relacionar com os outros estados? Então, para essas relações, existem esses princípios que precisam ser respeitados. E perceba que os fundamentos e objetivos já impactam aqui. E ele fala assim, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí ele fala, ó, independência nacional. Isso aqui é decorrente, gente, lá da soberania. Prevalência dos direitos humanos. Isso é decorrente de quem? Da dignidade da pessoa humana. Então, sempre os direitos humanos devem ser levados em consideração. Em qualquer relação, em qualquer tratado internacional, tem que primeiro observar se vai haver ali uma violação dos direitos humanos. O que mais? Autodeterminação dos povos. E o que seria isso? É a preservação dos povos em respeito à sua cultura, à sua orientação. Né? Então, um povo, por exemplo, um Estado não pode impor ao outro a sua cultura, ou dizer o que ele tem que fazer, ou dizer que aquilo que ele faz é errado. Dizer que esse ritual não deve ser feito. Né? Entenda? Então, cada povo, ele é de um jeito e a sua cultura deve ser respeitada. A não intervenção, que também é decorrência da soberania, é um Estado não poder intervir na política interna do outro e se meter como o outro tem que ser. A igualdade entre os Estados, que internacionalmente falando, um Estado é igual ao outro. Eu não estou falando de igualdade econômica, eu estou falando de igualdade política. Então, um país não é melhor do que o outro, ele só é diferente. A defesa da paz significa dizer que todas as vezes que o Brasil ele tiver em alguma relação internacional, ele vai sempre buscar, né, defender a paz. Eu sempre brinco em sala de aula falando que o Brasil nem tem dinheiro para entrar em guerra mesmo, né? Então é melhor que a gente esteja sempre na manutenção da paz, porque então isso aí casa direitinho com o que a gente vive. A solução pacífica dos conflitos, que tem muita relação com a defesa da paz, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, quando a gente viu que estava nos nossos objetivos aqui, ó, a gente viu, né, garantir o desenvolvimento nacional, mas a gente também tem, né, dentro desses princípios fundamentais, não só o desenvolvimento nacional, como, né, garantir o progresso da humanidade. E quando você, inclusive, gente, vai ver as jurisprudências relacionadas à garantia do desenvolvimento nacional, você vai observar que tem muita jurisprudência relacionada ao meio ambiente, que existe sim uma forma, né, de desenvolver o Estado, desenvolver o país, preservando o meio ambiente. Isso é algo que o Supremo tem falado muito e é uma máxima mundial. Há pouco tempo, por exemplo, o Brasil ele perdeu em grandes investimentos, em grandes empresas estatais aqui, por exemplo, na Vale, por conta de degradação do meio ambiente. A Vale, entre outras. Então, assim, faz parte aí da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, essa proteção também ao meio ambiente. É interessante estar antenado sobre isso, porque são matérias que estão em voga que podem gerar questões ou, né, para a sua vida mesmo, para você ter esse conhecimento. A concessão do asilo político, que é um princípio engraçado, é a previsão de um direito fundamental para estrangeiro na nossa Constituição. Então, aqui a gente tem um direito fundamental próprio do estrangeiro no nosso texto da Constituição. Se alguém sofre perseguição política em seu país, o Brasil pode sim conceder esse asilo político. O parágrafo único, ele faz a previsão aí do Mercosul, ele fala que o Brasil, né, a República Federativa do Brasil, buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.
Então, tem essa previsão. E para memorização aqui também desse artigo 4º, eu também trouxe um bizuzinho, que é o conde preso, não reina, coopera igual. E aí a gente consegue, né, de certa forma, memorizar aqui as primeiras palavrinhas de cada frase, de cada inciso desse. Então, perceba que o conde aqui vem de concessão de asilo político, o preso de prevalência dos direitos humanos e o zó de solução pacífica dos conflitos. O não vem da não intervenção, eu botei da mesma cor para facilitar. O reina, eu tenho aqui o RE, de repúdio ao terrorismo e racismo. O IN, de independência nacional. E esse A aqui, de autodeterminação dos povos. O coopera vem de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o igual vem aqui de igualdade entre os estados. Então, esses bizuzinhos, tem outros, tá, gente? Tem lá, não sei o que lá, piscinão, enfim, você vai usar aquele que você memoriza de forma mais fácil. Por quê? Lembrando que boa parte de você está aqui por conta de uma prova objetiva. Então, é interessante que a gente consiga memorizar essas coisas. E aí, deixa eu mais uma vez interromper o nosso compartilhamento para perguntar como é que vocês estão, se está tudo certo, se está todo mundo entendendo, se vocês estão com alguma dúvida, eu só posso seguir. Tá tudo certo? Então, tudo certinho. Então, vamos dar sequência. Por fim, eu deixei o artigo 2º. Eu não sei se vocês notaram, mas eu pulei ele. Por que eu pulei? Porque, embora ele também esteja aí dentro dos princípios fundamentais, e isso já caiu em prova, tá, gente? Perguntando se o princípio da separação dos poderes era um princípio fundamental. E é. Os professores costumam ver, né, o artigo 1º e o 3º em conjunto e o 4º, e vem o 2º separado, e muita gente esquece disso. Não, ele também é princípio fundamental, ele também está aqui para introduzir o nosso Estado, e ele traz uma coisa muito importante. Ele diz aqui como é que se organiza o poder, né, no nosso Estado. Ele traz o princípio da separação dos poderes, que serve justamente para evitar excesso de arbítrio. O que isso significa? Que alguém exagere. É aquilo que a gente estava conversando, professora, mas eu votei no presidente. Ele me disse que ia fazer um monte de coisa. E ele não está conseguindo fazer porque o Congresso Nacional e o Supremo não deixam. Não é melhor fechar o Congresso Supremo, não? Não, gente. Não é melhor, não. Porque existe justamente esse princípio da separação dos poderes, que diz que eles são independentes, mas, acima de tudo, harmônicos entre si. E quando a gente fala dessa harmonia, a gente está falando justamente dessas funções atípicas, de um poder fiscalizar a atuação do outro, para que nenhum exagere suas funções e fique com muito poder nas mãos e termine se perdendo. Porque todo mundo que tem poder demais termina crescendo demais e termina se perdendo. Então, não, em um Estado democrático, que preza pela separação dos poderes, esse tipo de conduta não pode acontecer. Então, aqueles protestos que pedem fechamento de Congresso Nacional, fechamento de Supremo, eles são sim antidemocráticos. Tá? Independentemente de qualquer posicionamento político, aquilo ali viola a nossa democracia. E aí, falando aqui dos poderes da União, quais são esses poderes? Ele diz o seguinte, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E aí eles têm funções típicas, que é aquela função principal, aquela função que deu o nome a esse poder, e funções atípicas, que são as outras funções que viabilizam essa harmonia entre os poderes. E aí, para nós, fica fácil saber quais são as funções típicas. O poder legislativo, por exemplo, é o único poder que tem duas funções típicas. A primeira fica fácil para a gente, que é legislar. E o que significa isso? Criar lei. E quando eu falo de lei aqui, eu falo em sentido lato, em sentido amplo, porque eu estou falando de normas. Uma novela para escrever aqui. Mas eu acho que a caixinha de texto é só na caixa no quadro em branco. Vamos lá. Então, vê só. Legislar, criar leis em sentido amplo. Então, criar normas oficiais. Essa é a principal função do Poder Legislativo, que além dessa tem mais uma, que é fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, principalmente do Poder Executivo. Por que principalmente do Poder Executivo? Porque é o Poder Executivo que vai gastar. Não é ele quem vai governar, administrar. E para governar, administrar, se faz necessário fazer as políticas públicas. E para fazer as políticas públicas, se gasta dinheiro. Mas imagine só
que o poder executivo ele pudesse gastar por conta. E é por isso que também tem essa função fiscalizatória do poder legislativo, que ele faz com auxílio do Tribunal de Contas. Mas lembra, o Tribunal de Contas não faz parte do poder legislativo, ele apenas auxilia. Tá? Ele é um órgão técnico que auxilia o poder legislativo em suas funções. Isso a gente estuda lá na parte do poder legislativo, mas ele não é integrante desse poder. O poder executivo, ele, como a gente já falou, ele também tem sua função típica, que é governar, administrar. Mas para que ele consiga fazer essa gestão, a gente vive em um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado regulado, um Estado que tem leis. Ele vai precisar seguir as leis. Se houver um conflito, uma lide, como a gente chama, quem é que julga, quem é que resolve? Não pode ser nem quem criou as leis, muito menos quem executou as leis. Então, a gente tem um terceiro poder que viria justamente para julgar esses processos, aplicar as leis aos casos concretos, que é o Poder Judiciário. Então, essas aqui seriam as funções típicas de legislativo, de executivo e de judiciário. E isso existe... Eita, eu coloquei algum jeito aqui de colocar a legenda, mas eu nem queria isso. Ele tá... a legenda do que eu falo. Gostei, deixa isso aí, então. Veja, tá vendo que eu não sei mexer em todas as aplicações aqui do Zoom, mas eu achei arretado porque a gente consegue dar aula mesmo sem estúdio e sem mesa digitalizadora. Porque eu estou escrevendo isso aqui tudo no dedo, não é nem mouse, é no MacBook e no dedinho mesmo. E a gente está conseguindo aqui meio tortinha a letra, mas está saindo. Né? Então, o que é que a gente tem aqui? O princípio da separação dos poderes, como a gente vinha falando, eles são independentes. E o desdobramento dessa independência é justamente essas funções típicas. Mas, além das funções típicas, ele tem as funções atípicas que vão gerar a harmonia. Quer ver? Quando eu falo aqui, por exemplo, só colocar lá no outro slide. Quando eu falo aqui, por exemplo, de poder legislativo, a gente viu que a função típica dele era legislar. Mas, de forma atípica, o que é que ele faz mais? Ele vai administrar e vai julgar também. Professora, como assim administrar? Veja só, o orçamento do Poder Legislativo é próprio. É ele que faz a sua gestão de orçamento. Além disso, quando vai ter algum concurso, por exemplo, para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, quem é, por exemplo, que vai providenciar a licitação, dizer quantas vagas tem, qual é o cargo, quem é que vai se aposentar, quem é que não vai? É o próprio Poder Legislativo, é a própria LEP, é a própria Assembleia Legislativa. Então, sendo assim, ele de forma atípica também administra. Perceba que os deputados estaduais de Pernambuco, eles não vão trabalhar todo dia dizendo assim, hoje a gente vai passar o dia fazendo gestão. Não, não é isso, mas de forma atípica, eles também administram. Assim como também julgam. Se você parar para pensar um pouquinho e lembrar do impeachment da Dilma, onde foi que ele aconteceu? Exatamente, no Congresso Nacional. Teve o juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados, que foi aquele dia, que eu adoro falar sobre aquele dia, que é super engraçado, mas como estão gravando, eu também não posso falar muita coisa para não me processar. Mas é aquele dia que parecia o show da Xuxa. A professora agora morre de medo, viu, gente? Porque qualquer coisinha que a gente fala na internet é um bafafá. Quem é meu aluno de presencial sabe que eu sou desbocada, que eu falo um monte de coisa, né? Mas aqui eu estou mais contida, vê só, por enquanto, né? Então, vê só o que acontece. Lá no julgamento da Dilma, o que é que acontece? O juiz de admissibilidade foi aquele domingo que a gente ficou em casa comendo pipoca, alguns tomando chopp, fazendo conta para saber se ia ou não rolar impeachment, e que parecia o show da Xuxa, que eles faziam pela minha mãe, pelo meu pai, pela família brasileira, eu voto sim. Foi onde que aconteceu isso? Foi lá no Congresso Nacional. E depois o julgamento foi feito no Senado. Então perceba, o pessoal do Senado não vai assim, eu tô cheio de presidente para julgar hoje. Não. De forma atípica, pode haver um julgamento. E por que que isso? É aquela questão lá da harmonia e do controle. Se o presidente ele foge com a sua responsabilidade, tá vendo que a Constituição é toda ligada, gente? A gente vive em quê? Numa república. República é coisa do povo, quer dizer que o nosso representante legal, eleito democraticamente, ele é responsável, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele só pode fazer o que a lei lhe permite. E se ele exagera, e se ele excede as suas atribuições, ele está fugindo de sua responsabilidade. Ele comete o crime de responsabilidade e ele vai ser julgado não pelo judiciário, mas por um outro poder. Vai ser julgado pelo legislativo. Então, de forma atípica, o poder legislativo ele pode julgar para controlar a atuação do poder executivo. Quando eu falo de poder executivo, função típica, administrar, governar, a gente já sabe disso, executar, né? Colocar as políticas públicas em prática.
Mas, de forma atípica, o que é que pode fazer mais o executivo? A gente tem visto isso muito durante a situação de pandemia. É medida provisória atrás de medida provisória, decreto atrás de decreto. O que é que o presidente da República está fazendo, gente? Legislando. Uma situação de calamidade pública, uma situação super difícil que a gente está vivendo, uma situação que exige mais celeridade nos processos. Então, sim, o presidente da República, de forma atípica, ele pode fazer norma oficial, ele pode fazer lei em sentido amplo, que são as medidas provisórias, que sim, vão ser submetidas ao Congresso Nacional para saber se serão ou não convertidas em lei. Mas ele está produzindo norma. E essa produção de normas seria função atípica. O que é que o Poder Executivo ele faz mais aí de função atípica? Ele pode julgar, por exemplo, o presidente da República, ele pode julgar, né, um processo administrativo que já esteja, um recurso de processo administrativo contra o ministro de Estado, que seria uma atuação de julgamento. Então, de forma atípica, ele também julgaria. O Poder Judiciário, professora, ele também faz essas outras atribuições? Faz sim, na verdade, os três poderes, eles têm todas as atribuições. Eles têm a sua própria fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial interna. E, além disso, o Poder Judiciário ele pode administrar. Se a gente parar para pensar, a Justiça Eleitoral ela é praticamente uma justiça administrativa, porque ela atua muito mais antes de acontecer os conflitos, para evitar esses conflitos, do que para a solução dos conflitos. É a Justiça Eleitoral que organiza toda a eleição. Isso é uma atuação administrativa, de certa forma. Né? A gente tem, por exemplo, o próprio Judiciário é quem vai organizar os seus concursos públicos. E legislar, o exemplo que eu sempre brinco em sala de aula também, que é a questão aqui do Fórum do Recife, que os homens não podem entrar de bermuda. Então, o homem tenta entrar de bermuda no fórum e não consegue. Eu sempre brinco que vem um flanelinha correndo, né? Que ele tem lá um varal de calça e de sapato para alugar, porque brasileiro é assim mesmo, se reinventa, para permitir que aquele cara entre no fórum. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o regimento interno daquele tribunal, que é uma norma oficial, não permite que homens entrem sem estar vestindo calça no fórum. Não pode entrar de bermuda. E isso tudo vira o quê? Um sistema que a gente chama de freios e contrapesos, de checks and balances, que chama, vem do inglês. Porque termina aqui um poder, ele atua fiscalizando a atuação do outro, e não só fiscalizando, é para gerar harmonia mesmo, porque veja só, se o poder executivo ou o poder judiciário não tivesse orçamento próprio, vamos dizer que toda vez que o judiciário quisesse fazer um concurso, ele tivesse que pedir autorização ao executivo, vê a confusão. Dizer, olha, eu estou querendo agora fazer um concurso para, sei lá, técnico administrativo judiciário aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aí o executivo dizer, mas eu não estou com tempo de organizar esse concurso agora não. Imagina a confusão se não existisse essa autonomia. Então, veja, isso serve para a harmonia, mas também para esse controle de um poder atuar fiscalizando o outro. A gente tem vários exemplos. Por exemplo, na atuação do Poder Legislativo, a gente tem o processo legislativo, a lei só vira lei se o presidente da República, por exemplo, sancionar a lei. Então, já vai ter sempre uma atuação. Se uma norma ela nasce inconstitucional, o que, é que pode acontecer? Ser submetida ao Supremo Tribunal Federal e ser considerada inconstitucional por ele. Então, vai ser sempre esse poder fiscalizando o outro para gerar isso que a gente falou, de sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances. Então, era isso, eu acho que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje. E eu quero saber como é que vocês estão, se vocês gostaram, se foi bom, se tem alguma sugestão, se foi tudo beleza, e pedir para quem quiser também habilitar aí a câmera para a gente poder tirar a nossa foto. Né? Eu vou tirar a foto das duas páginas, a gente tem duas páginas aqui de pessoas assistindo a nossa aula, então a gente tirar essa foto, que é o nosso selfie da aprovação adaptado, que eu sempre tiro esse selfie da aprovação na nossa primeira e na nossa última aula. E aí hoje a gente faz essa adaptação, que não vai ser um selfie, vou fazer uma foto da tela, né? Pergunto, gente, aqui tem 7 mensagens, deixa eu ver como é que estão aqui vocês. Aqui tem dizendo que tá tudo certo, aula maravilhosa, obrigada, Carla, ótima aula, prof, obrigada, Renata. Ica também falando que foi massa. Eu vou só parar de gravar, tá, gente? Encerrar aqui para o vídeo não ficar tão pesado, que todo o conteúdo já foi visto. E aí eu vou tentar lá subir no nosso YouTube. Foi topada de Rivaldo, obrigada, Rivaldo. A aula foi maravilhosa, Simari. Obrigada, Gabriel. Aula maravilhosa, obrigada, Gabriel. Tavares, a aula foi perfeita, foi top, excelente. Muito obrigada, obrigada a vocês. Obrigada a vocês
pela participação, obrigada por estarem aqui comigo, por terem topado essa empreitada comigo. E aí, quem quiser, tá? Faz um sorriso bem bonito, que eu vou tirar a nossa foto. E se vocês quiserem também, gente, fazer print, podem postar, desde que me marquem, tá certo? Para eu saber aí se vocês gostaram, como é que foi. Então, a primeira página aqui, todo mundo sorrindo. E agora eu vou botar a nossa segunda página. Então, você, professora, eu não sei se estou na primeira ou na segunda página. Também não, então você continua sorrindo, tá certo? Aqui, a nossa segunda página. Então, todo mundo que liberou a câmera vai passar no concurso na OAB. Então, Maria liberou agora, Maria. Vamos tirar outra, então. Todo mundo... Eita, teve mais uma que liberou. A outra foto. Todo mundo querendo sair agora. Quando eu disse que ia passar no concurso... Então, todo mundo, mais um liberado, ó. Vocês estão tirando onda comigo, né? Vamos lá. Deixa eu ver se do lado de cá teve mais gente que liberou, não. Todo mundo que sair na foto vai passar no concurso. Professor, e quem não liberou não vai passar, não? Não, passa também, minha gente. Passa também, né? Que agora a gente não tem praga mais nenhuma de sala de aula. A ideia, de fato, a gente trocar conhecimento, aprender. Agradeço a participação de todos. Vou deixar aqui ainda, se alguém tiver mais alguma dúvida, senão a gente encerra a aula. E eu quero que me dizem como é que foi. Vocês podem falar agora. Já dá para desativar o som. Vou ver se eu consigo aqui. Ah, pronto. Permitir que os participantes desativem as próprias opções. Quem quiser falar, pode falar. O que é que acharam da experiência? Se foi válido, se tem alguma sugestão, se está tudo certo. Bem. Todo mundo tímido ainda. Gostei muito, obrigada. Até terça, tudo perfeito. O que é que a gente vai fazer? Amei, obrigada. Ansiosa pela próxima aula. A próxima aula, gente, vai ser de teoria dos direitos fundamentais, tá? E aí eu vou preparar o material essa semana e devo estar enviando para vocês na segunda-feira ou na terça-feira da próxima semana durante o dia. Eu vou tentar enviar antes, na véspera, para vocês terem tempo se precisarem imprimir. Mas como o meu tempo aqui... Eu ainda estou gravando, gente. Eu esqueci de parar de gravar, ó.